Olá a todos, o meu nome é Mariana Peralta e bem-vindos a mais um episódio do podcast PBBR Talks. Hoje temos connosco o Mário Silva Costa e a Sandra Lobo Nunes, do Departamento de Tax da PBBR, que nos vão falar sobre as principais propostas e novidades fiscais da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2023. A primeira parte irá cobrir as principais medidas de IRS e a segunda as de IRC. Mário, quais são as principais medidas a assinalar na proposta do Orçamento de Estado para 2023 em sede de IRS? Olá a todos, obrigado Mariana, olá Sandra. De entre as medidas que gostaríamos de destacar, uma vez que não podemos, no modelo de podcast não podemos ser demasiado exaustivos, gostaríamos de abordar basicamente os seguintes tópicos. A questão das retenções na fonte para titulares de crédito à habitação, a questão do incentivo ou da exclusão de tributação IRS da produção de energia renovável para autoconsumo e de pequena produção, mas acima de tudo, que é o tema que tem chamado mais a atenção até pelo impacto mediático que tem, as principais novidades no que se refere ao novo regime de tributação de criptoativos em IRS, mas também com decorrências em matéria de imposto social. São basicamente os temas que nós hoje abordaremos neste podcast. Quais são as novidades em sede de tributação dos criptoativos e quais as diferenças face à tributação que existe atualmente? Muito bem. Basicamente, o que nós passamos a ter é um regime mais claro e pensado para a tributação de criptoativos e não apenas criptomoedas. Hoje em dia, o que nós temos basicamente é uma tributação das operações e dos ganhos em negócios com criptomoedas, sempre que são realizados no âmbito de uma atividade profissional, ou seja, atividade realizada com caráter de habitualidade. Portanto, categoria B do IRS, sujeita às taxas gerais progressivas do IRS. Porquê é que Portugal tem sido muito sexy nesta matéria? Porque tudo o resto, todos os demais ganhos, tem sido entendido, desde logo, com base no posicionamento da Autoridade Tributária de 2016, que esses ganhos poderiam eventualmente ser tributados em sede de mais-menos-valias categoria do IRS, mas que não há previsão expressa desse efeito, acabam por estar excluídas de tributação. Daí que Portugal esteja a ser visto como um quase paraíso para investidores não profissionais em criptoativos e criptomoedas. O que é que aconteceu agora? Por toda esta pressão internacional e mediática, decidiu-se introduzir um regime fiscal em sede de IRS, IRC em parte, mas também imposto de selo, que viesse regular esta matéria. Principais vetores do novo regime, com tudo a problemática que tem subjacente. Operações típicas mais-menos-valias de investidores não profissionais em ativos, criptoativos detidos há mais de 12 meses, continuam isentos. Operações com criptoativos que gerem mais-menos-valias, sendo esses criptoativos detidos há menos de 12 meses, passarão a ter uma tributação equiparada às mais-valias em valores mobiliários correntes, ou seja, 28%, ainda com possibilidade de englobamento, ou seja, sujeição às taxas gerais de IRS. Rendimentos de criptoativos, decorrentes de criptoativos, seja na própria compra e venda, atividades subjacentes como a própria mineração, a colocação no mercado, a emissão, sendo atividades profissionais e, portanto, profissionais pressupõem uma realização contínua no tempo, com caráter habitual, com determinado recurso a meios técnicos de estrutura que lhe permitam desenvolver essa atividade, continuarão a ser tributados, categoria B do IRS. Ok? Muito importante. Categoria B do IRS, portanto, rendimentos comerciais, digamos assim, na categoria B, em sujeitos passivos de IRS, com volume de negócios até 200 mil euros, leia-se regime simplificado, apenas serão tributados em 15% desses rendimentos. Esses rendimentos, esses 15%, serão, contudo, tributados à taxa dos 48%. E este é, em termos muito sucintos, o regime. Portanto, continuação da exclusão de tributação em mais-menos-valias em criptoativos detidos a mais de 12 meses, tributação em 28 ditas mais-valias especulativas, ou seja, detenção inferior a 12 meses, atividade profissional, logo habitual,
em matéria de criptoativos, passa a continuar a ser tributado a categoria B, como já era, é importante sublinhar isto, às taxas gerais do IRS. O que é que mudou? É que passa a ser expressamente previsto que esses rendimentos, sempre que o sujeito passivo estiver ao abrigo do regime simplificado, apenas são tributadas em 15%. Ok? Medidas que estão, digamos assim, o outro lado da matéria. Portanto, estamos a falar de operações onerosas. Contudo, há operações gratuitas. E daí haver a tributação em imposto social. O que é que se veio prever? Veio-se prever que as doações e as transmissões gratuitas de criptoativos passam também a ter tributação em imposto social, taxa de 10%. Obviamente, sempre que os beneficiários dessa doação ou dessa transmissão gratuita não estejam abrangidos por nenhuma isenção. Tipicamente, doações de pais para filhos, avós para netos, esse tipo de situações. Mais importante que tudo e que poderá vir gerar alguma litigiosidade com os operadores. A criação de uma tributação de 4%, equiparada às comissões, ao regime das entidades financeiras e, em geral, entidades financeiras e instituições de crédito que desenvolvem e que prestam serviços bancários ou financeiros. Os prestadores de serviços na área dos criptoativos esses serviços passarão também eles a ser tributados à taxa de 4%. Okay? Em que, efetivamente, quem suportará este custo acaba por ser o investidor. Isto poderá criar algum desincentivo, de tornar o mercado português um bocadinho menos competitivo comparativamente com outros regimes que também já regulam esta matéria, mas basicamente eram estes os pontos que deveríamos sublinhar. Não sei se queres explorar mais alguma coisa, mas resumidamente é este o panorama. Portanto, passamos a ter uma tributação IRS e passamos a ter uma tributação imposto social. IRS, operações onerosas, rendimentos decorrentes dessas operações. Em matéria de imposto social, transmissões gratuitas. Há questões relativas à territorialidade, em que teremos de ver como é que vão ser aplicadas na prática, e vai ser essencial o posicionamento e as clarificações subsequentes da autoridade tributária, que visa o seguinte: passam a ser considerados, que é uma nota adicional, passam a ser considerados como bens localizados em Portugal, criptoativos que estejam numa wallet, que estejam detidos numa plataforma, ainda que fora de Portugal. Já estamos a ver toda a problemática que vai surgir daqui. O que é isso? Em termos de localização, de determinação, em que caso é que estão fora de Portugal, como é que se sabe que esses criptoativos existem, obrigações de compliance, de reporte que vão ser exigidas. Não antevejo uma tarefa fácil nesta matéria e seguramente vai haver muita litigiosidade. Dito isto, essas operações, mesmo em carteiras fora de Portugal, passam a ser tributadas e a ser consideradas localidade em Portugal sempre que o beneficiário estiver em Portugal. Portanto, sempre que o titular dessa doação, dessa transmissão gratuita, ainda que a produção esteja em Portugal, essas operações passarão a ser sujeitas, caso não sejam, e podendo aplicar-se eventualmente as isenções de que te falei. Muito bem. E relativamente à exclusão de IRS na produção de energia renovável, Sandra, em que consiste? Olá a todos, olá Mário, olá Mariana. Enfim, esta medida enquadra-se nas políticas de transição energética definidas pelo Governo e tem por objetivo incentivar a venda de energia solar obtida em excesso pelos particulares. Isto, no fundo, é uma medida que se aplica aos sujeitos passivos de IRS e trata-se de uma exclusão de imposto até um determinado limite, neste caso 1.000 euros, dos rendimentos anuais obtidos provenientes da produção de energia através de fontes renováveis. Esta medida apenas se aplica à transação, portanto, a duas situações concretas: à transação do excedente de energia produzida para autoconsumo, por um lado, com certos limites, e à transação de energia produzida em unidades de pequena produção, também, obviamente, com certos limites. Mas, no fundo, é isto. Trata-se de uma exclusão de imposto até um determinado limite dos rendimentos que provenham de produção de energia resultante. Ou seja, basicamente, hoje em dia, o que nós tínhamos... Estamos a falar do quê? Tipicamente, os painéis solares que estão nas nossas casas, nos nossos prédios. Ou unidades de pequena produção, que podem ter uma utilização também industrial em alguns casos. Até agora, o que é que acontecia? Quaisquer excedentes que injetasse na rede
estavas a fazer uma venda de energia e, portanto, eras tributado em conformidade. Ora, era um sinal incorreto, uma vez que nós estamos sempre, constantemente, as principais mensagens políticas, em particular no momento em que estamos agora, em que estamos com estas tensões no mercado energético, não era propriamente um incentivo adequado estar a tributar esse tipo de situações que estavam a ser potenciadas pelos esforços e os incentivos à transição energética. Portanto, é uma medida que faz sentido. Pode-se discutir se os limites de 1.000 euros de exclusão de tributação são ou não suficientes, mas acho que é uma boa medida e é um bom passo na direção certa. E no que respeita à redução de retenções na fonte para titulares de crédito à habitação, é uma medida de caráter geral e a quem é que se aplica? Então, acaba por não ser uma medida de caráter geral. Esta medida aplica-se a titulares de crédito à habitação para HPP, para habitação própria permanente, que trabalhem por conta de outrem e, portanto, nós estamos excluídos. Exatamente, nós estamos excluídos. Portanto, trabalhadores dependentes com contrato de trabalho e cujo vencimento mensal bruto não exceda 2.700 euros. E, portanto, existem logo aqui algumas exclusões e alguns limites. A medida consiste, no fundo, numa redução da taxa de retenção na fonte de IRS que é aplicada ao vencimento mensal dos sujeitos passivos de IRS, e essa redução é uma redução para o escalão imediatamente inferior àquele que seria aplicado no caso concreto. Uma pequena nota para referir que esta redução não é automática, ou seja, os trabalhadores têm que informar a entidade empregadora de que querem beneficiar desta redução mediante declaração e mediante entrega dos documentos comprovativos do cumprimento dos requisitos para o efeito. Esta medida, enfim, à partida terá um impacto fiscal relativamente baixo, não sei o que é que... Basicamente é uma medida para garantir que há mais dinheiro nos bolsos dos contribuintes. Porquê? Porque estamos a falar de retenções na fonte. Retenções na fonte é pagamento por conta, não é tributação final. No final do ano, obviamente, com a apresentação da modelo 3 do IRS, por todos nós, vamos ver se temos imposto a pagar, o que é que vai seguramente acontecer? Ou o reembolso vai ser menor, o reembolso do IRS, ou eventualmente haverá imposto a pagar. De todo modo, garante-se hoje, porque estamos a lidar com os problemas que a inflação nos está a criar, garante-se uma medida de índole fiscal que permite que haja maior liquidez, maior disponibilidade de meios financeiros nos contribuintes. Conseguem pagar as contas de forma mais fácil. A proposta das retenções na fonte, eventualmente, está a ser discutido, também é importante, com o mesmo propósito de permitir aumento de liquidez nos sujeitos passivos de IRS, que se está a discutir para meio do ano uma eventual revisão das próprias tabelas de retenção na fonte, de modo a garantir que, por exemplo, nos casos em que haja aumentos de salário marginais que impliquem imediatamente uma mudança do escalão de retenção na fonte, que esse impacto não seja totalmente sentido imediatamente. Para não termos os casos surreais, que todos nós já vivemos, e ouvimos falar de, por eu ser aumentado, acabo por ter um rendimento líquido menor. Porquê? Porque passei para o escalão de retenção superior, faz com que eu tenha um rendimento inferior, líquido inferior. Portanto, também estão a ser discutidas, porque é uma questão técnica, está a ser discutido e da comunicação que o Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças fez na apresentação do orçamento, inclusive comunicou e informou que estava a ser discutido desde logo com os prestadores de serviços de software, de processamento de salário, este tipo de alterações para garantir que isto não acontece. Mário, Sandra, muito obrigada por esta análise. Voltaremos novamente ao tema das medidas propostas para o Orçamento de Estado para 2023, em concreto na vertente do IRC. Esteja atento ao próximo podcast da PBBR Talks.